O conflito armado na República da Colômbia pode ser considerado como uma guerra fria civil. É um dos conflitos armados mais longos e mais complexos do mundo. Em 1965 nascem as primeiras autodefesas, em aliança com o Exército Nacional, para combater as recém-fundadas guerrilhas comunistas conhecidas como as FARC. E desde então, guerrilheiros, paramilitares, forças do Estado, empresários, quadrilhas de narcotraficantes e até capitais internacionais disputaram uma longa lista de atentados, sequestros, escândalos, confrontos e massacres em uma guerra que ninguém conseguiu resolver até hoje. Agora sim, me acompanhem neste documentário. Aqui é Reinaldo Carrillo Vilches e esta é La Nueva Enciclopedia. Para conhecer a história das Autodefesas Unidas da Colômbia, também conhecidas como paramilitares, primeiro precisamos entender o estado da nação neogranadina na segunda metade do século XX. Como contamos no nosso vídeo sobre a história da guerrilha na Colômbia, por volta dos anos 60, o país vivia o surgimento dos primeiros grupos guerrilheiros de esquerda. Em lugares como o departamento de Tolima, com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, também conhecidas como as FARC, e no departamento de Santander com o Exército de Libertação Nacional, conhecido como ELN, desde seus primeiros anos. Aquela guerrilha, inserida no comunismo revolucionário daquela época, realizou uma grande quantidade de ações armadas e violentas, como sequestros, assassinatos, extorsão e outros mais que mantiveram a população colombiana em suspense por muito tempo, no que alguns consideram como uma guerra civil. Nesse contexto de confrontos, em 25 de dezembro de 1990, o governo de Guillermo León Valência expede o decreto 3.398 posteriormente, ratificado como lei, que autorizava os militares colombianos a entregar armas das Forças Armadas a grupos civis para que formassem grupos de autodefesa coordenados e treinados pelo Exército em um trabalho conjunto entre o Estado e os grupos civis, que vai ser o precedente do que depois vai ser o paramilitarismo. Durante os anos 70 na Colômbia, em zonas rurais como o Magdalena Médio, pecuaristas, esmeraldeiros e latifundiários começam a organizar seus próprios grupos armados com a ajuda do exército para se defenderem do constante assédio das guerrilhas, a quem acusam de serem responsáveis por sequestros, extorsões, roubo de gado, invasão de terras e proliferação de cultivos de coca, que colocavam em risco seu modo de vida. Um desses primeiros grupos de autodefesa, conhecido como os escopeteiros e liderado pelo pecuarista Ramón Izaza, trava seu primeiro combate armado contra as FARC. Em 22 de fevereiro de 1978, em Puerto Triunfo, uma data que desde então essas mesmas autodefesas vão comemorar como seu dia de fundação. Paralelamente, no município de Puerto Boyacá, em Magdalena Médio, surgem as chamadas Autodefesas de Puerto Boyacá, comandadas por Henry Pérez e seu pai, Gonzalo, que vão transformar a região no que eles mesmos chamavam de capital antissubversiva da Colômbia, que vão contar, além disso, com o apoio do fazendeiro, empresário e narcotraficante Gonzalo Rodrigues Gacha, também conhecido popularmente como o Mexicano. Enquanto Puerto Boyacá vai servir como espaço pioneiro para esse tipo de grupos, no departamento de Córdoba vai se formar a organização que vai acabar dando rosto nacional ao fenômeno do paramilitarismo, a famosa família Castaño. Em 1979, os supostos homens da Quarta Frente das FARC sequestram e assassinam Jesus Castaño, o pai dos irmãos Fidel, Carlos e Vicente Castaño. Apesar de a família já ter pago metade do resgate exigido, esse homicídio marca os três irmãos para o resto da vida. Treinados militarmente pelas autodefesas de Puerto Boyacá, os Castaño fundam seu próprio grupo armado, conhecido primeiro como Morte aos Revolucionários do Nordeste e depois como Los Tangueros. Um grupo financiado por fazendeiros, pecuaristas e empresários, inclusive pelo próprio cartel de Medellín, do qual Fidel Castaño era um sócio próximo. No entanto, anos depois, em 1989, o cartel de Medellín se volta contra eles e inicia uma perseguição contra vários de seus antigos aliados. Os irmãos Castaño decidem desertar e, junto com o ex-guerrilheiro conhecido como Dom Berna, fundam o grupo chamado Los Pepes, um acrónimo para Perseguidos por Pablo Escobar,
um grupo de justiceiros cujo principal objetivo era acabar com o chefão que um dia foi seu patrão. Acredita-se que Los Pepes colaboraram de perto com o bloco de busca da Polícia Nacional durante a caçada a Pablo Escobar. Caçada que termina com a morte do narcotraficante em dezembro de 1993. Em janeiro de 1994, poucas semanas após a queda de Escobar, Fidel Castaño morre em um confuso combate com a guerrilha. Depois, sob o comando de Carlos e Vicente Castaño, os chamados Pepes vão se formalizar. Em 1995, como as Autodefesas Camponesas de Córdoba e de Urabá, conhecidas como as ACU, por suas siglas, que operavam a partir de uma fazenda. Escola militar conhecida como La 35 lugar onde a maioria dos combatentes é treinada, que depois se espalhariam por todo o país. Em seus anos iniciais, as Autodefesas Camponesas de Córdoba e Urabá se expandem territorialmente por Córdoba. Com o apoio das chamadas Convivir, que eram cooperativas de vigilância privada criadas legalmente pelo Estado colombiano em 1994, para fomentar a cooperação cidadã com a força pública contra a guerrilha e outras ameaças armadas. E essas cooperativas são aproveitadas pelos grupos de autodefesa como fachada legal para conseguir armas, licenças e legitimidade, evitando até certo ponto o problema de ter que agir na clandestinidade. Agora, as autodefesas de Córdoba e Urabá não eram as únicas que haviam sido criadas no país. Nos llanos orientais, pecuaristas e esmeraldeiros como Víctor Carranza, com o apoio de narcotraficantes, como o já mencionado Rodrigues Gacha, organizam desde os anos 70 seus próprios grupos de segurança privada, conhecidos como os carranceiros. E dessa forma enfrentavam o roubo de gado e a extorsão sistemática que as Farc e o ELN impunham em Meta, Casanare e Bichada. Por sua vez, no Magdalena Médio, além das já mencionadas autodefesas de Puerto Boyacá, operavam grupos armados menores dedicados à mesma mistura de proteção aos pecuaristas. Contra a cobrança de vacinas, que é o eufemismo local para extorsão, e aos confrontos diretos com os guerrilheiros da região. Mas será no dia 18 de abril de 1997, em uma reunião que vai selar o destino do conflito armado colombiano. Durante a década seguinte, as autodefesas camponesas de Córdoba e Urabá vão se aliar com as autodefesas do Magdalena Médio e dos Llanos Orientais, dando origem às Autodefesas Unidas da Colômbia, uma federação nacional de grupos regionais sob um comando unificado, tendo Carlos Castaño como comandante-geral e o agricultor Salvatore Mancuso como seu segundo no comando, para liderar uma força que contava com nada menos que 30 mil soldados naquele momento. Embora naquele ano a Corte Constitucional da Colômbia tenha ordenado que as cooperativas fossem desmanteladas, Convivir, as estruturas já estavam mais do que montadas e as autodefesas estavam prontas para combater as guerrilhas colombianas, que estavam mais ativas do que nunca naquele momento. E até mesmo com o próprio Estado colombiano, se fosse necessário, embora esse Estado tivesse sido seu criador e primeiro aliado inicial. Esse setor da sociedade colombiana estava convencido de que a única maneira de proteger sua propriedade e seus interesses e acabar com as guerrilhas comunistas era por meio desses grupos de autodefesa. Com a federação já consolidada, as Autodefesas Unidas da Colômbia iniciam uma expansão territorial em áreas estratégicas para as guerrilhas e o narcotráfico. O primeiro grande episódio ocorre entre 12 e 20 de julho de 1997, no município de Mapiripán, em Meta. Mais de 100 homens das Autodefesas Unidas chegam em 2 aviões ao aeroporto de São José del Guaviare, uma base que também era usada pela própria polícia antinarcóticos. E a partir dali, os 100 homens avançam em direção ao povoado com listas em mãos de supostos guerrilheiros e colaboradores deles naquela região. Durante uma semana inteira, os paramilitares tiram dezenas de pessoas de suas casas, levam-nas ao matadouro municipal, torturam e tiram suas vidas, jogando seus corpos no rio Guaviare com pedras no estômago para que jamais fossem encontrados. A Corte Interamericana de Direitos Humanos determinaria, anos depois, que agentes do Estado colombiano permitiram a entrada e a atuação dos paramilitares, em um massacre cujo número real de vítimas, segundo diversos historiadores, continua sendo um mistério até hoje. 3 anos depois,
entre 16 e 22 de fevereiro do ano 2000 em Bolívar, com cerca de 400 homens uniformizados e armados, convencidos de que toda aquela população era um alvo militar. Durante vários dias, eles se dedicam a tomar o controle da região e a submeter a população, em uma série de atos que diferentes organizações humanitárias consideraram como o massacre mais brutal da história recente da Colômbia. E desde então são planejadas e realizadas várias incursões semelhantes na região por parte das Autodefesas Unidas, onde inclusive teria supostamente participado do planejamento de algumas delas o então governador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Embora isso nunca tenha sido comprovado judicialmente, e Uribe sempre tenha negado categoricamente. Era um confronto armado onde havia múltiplos interesses complexos entre si, desde pecuaristas e fazendeiros protegendo suas terras, até narcotraficantes protegendo suas operações e governantes, tentando manter alguma ordem pública. De todas essas fontes vinha o financiamento desses grupos armados de ambos os lados. Dessa forma, as Autodefesas Unidas se dedicam nos anos seguintes a realizar milhares de operações armadas de diferentes tipos para avançar seus objetivos. Segundo o Observatório da Memória do Conflito, as autodefesas são acusadas de terem causado mais de 260 mil vítimas fatais, além de terem exterminado o Partido União Patriótica, o partido político que reunia ex-guerrilheiros desmobilizados. Tirando a vida de cerca de 6 mil líderes e simpatizantes daquela organização entre os anos 80 e 90, um dos episódios mais polêmicos em torno das Autodefesas Unidas foi quando a multinacional norte-americana Chiquita Brands, originalmente conhecida como United Fruit Company, entre 1997 e 2004, ela fez mais de 100 pagamentos às Autodefesas Unidas da Colômbia, totalizando 1,7 milhões de dólares com o objetivo de, abre aspas, proteger seus trabalhadores nas plantações de banana de Urabá, que, segundo eles, estavam expostos à violência guerrilheira. Documentos judiciais posteriormente revelaram que a própria empresa já havia pago antes, com o mesmo objetivo, à Farc e ao ELN, pagando a todos os lados, dependendo de quem controlava o território em cada momento. Ao mesmo tempo, pecuaristas, agroindustriais, latifundiários e empresários de regiões inteiras financiam as autodefesas para proteger suas terras e seus negócios da extorsão guerrilheira, alegando ainda um grave abandono do Estado nessas regiões. E é precisamente essa conveniência, segundo alguns, e compreensivelmente cumplicidade, segundo outros, que estabelece as bases do episódio político mais escandaloso do fenômeno paramilitar. Em 23 de julho de 2001, no município de Santa Fé de Ralito, cerca de 32 participantes, entre políticos, prefeitos, deputados, pecuaristas e comandantes das autodefesas, assinam um documento secreto, conhecido como o Pacto de Ralito, no qual se comprometem a, abro aspas, refundar a pátria e selar um novo contrato social sob a sombra das autoridades das Autodefesas Unidas. E no ano seguinte começa uma nova etapa para a história das Autodefesas Unidas da Colômbia, quando Álvaro Uribe Vélez chega à presidência da República Neogranadina, em 2002. Segundo a historiografia colombiana, nenhum governo esteve mais entrelaçado, para o bem ou para o mal, com os grupos paramilitares do que o governo de Álvaro Uribe Vélez, presidente da Colômbia, entre 2002 e 2010. Uribe chega à presidência em um cenário mais do que complexo da luta armada colombiana. Enquanto leva adiante uma política de mão dura contra as guerrilhas, Uribe também se dedica a negociar a desmobilização das Autodefesas Unidas da Colômbia. E durante seu mandato, também inicia uma das séries de casos mais controversos de conivência entre estruturas do Estado colombiano e as estruturas paramilitares, os chamados falsos positivos. O primeiro se refere a um padrão sistemático, pelo qual unidades do Exército Nacional assassinavam não apenas guerrilheiros ou narcotraficantes, mas também civis, inocentes, jovens, desempregados, camponeses, pessoas com deficiência mental, vários deles recrutados com engano, sob falsas promessas de trabalho, para depois vesti-los com uniformes ou botas de guerrilheiros, colocar armas ao lado do corpo e apresentá-los diante da opinião pública colombiana e mundial como baixas em combate.
A motivação disso, segundo documenta a Jurisdição Especial para a Paz, era um sistema de incentivos perversos, dentro da chamada Política de Segurança Democrática, onde dias de descanso com condecorações e promoções eram dados em troca de reportar mais, abre aspas, baixas inimigas, sem que em alguns casos fosse realmente verificada a identidade da pessoa assassinada. Segundo esses documentos, até o ano de 2026, mais de 7.800 vítimas fizeram parte desse padrão, com 78 dos casos concentrados entre os anos de 2002 e 2008, um dos episódios que melhor ilustra a zona cinzenta entre o exército, a polícia e os paramilitares durante o governo de Álvaro Uribe. Foi a chamada Operação Orion, executada em 16 de outubro de 2002, apenas 2 meses após sua posse, na chamada Comuna 13 de Medellín. Apresentada oficialmente como uma ação para libertar o bairro do controle das milícias urbanas das Farc e do ELN, a operação envolveu cerca de 1.000 efetivos, entre exército, polícia e militares. DAS e a promotoria, apoiados por blindados e helicópteros armados. Segundo o próprio depoimento judicial do ex-comandante paramilitar Diego Fernando Murillo, conhecido como Dom Berna, membros das autodefesas participaram diretamente da operação, encapuzados e apontando de casa em casa quem seriam os colaboradores da guerrilha que depois foram assassinados ou desapareceram. O saldo, segundo a Corporação Jurídica Liberdade, foi de 71 pessoas assassinadas pelos próprios paramilitares, 92 desaparecidos e mais de 370 detenções. E depois da operação, o Bloco das Autodefesas Unidas da Colômbia, que participou da operação, se instala de forma hegemônica em diferentes áreas da comuna. Para alguns, uma operação que teria devolvido a ordem pública à região, e para outros, um exemplo de como o Estado delegou às autodefesas da Colômbia o trabalho mais cruel da guerra urbana. Como dissemos, em 15 de julho de 2003 foi assinado o Acordo de Santa Fé de Jalito. E em 2005, o Congresso colombiano aprova a polêmica Lei de Justiça e Paz, que oferece aos paramilitares penas reduzidas entre 5 e 8 anos em troca da entrega de armas, confissão de crimes e reparação às vítimas. Entre 2003 e 2006, 34 das 40 estruturas que formavam se desmobilizam formalmente. Faziam parte das Autodefesas Unidas da Colômbia, com um total de mais de 31.000 combatentes entregando as armas, no que seria o maior processo de desmobilização paramilitar já registrado na história da América Hispânica. Em suas confissões perante os tribunais de Justiça e Paz, os próprios comandantes das autodefesas reconhecem um número que choca o país. Cerca de 300.000 crimes são confessados pelos próprios autores. Os homicídios, sequestros, estupros e desaparecimentos forçados. Mas essa vai ser uma paz transitória dos grupos paramilitares. Em outubro de 2004, Carlos Castanho, o comandante mais visível da organização, abandona abruptamente seu cargo, após divergências internas. Segundo algumas versões, por sua oposição à crescente dependência do narcotráfico dentro dos paramilitares, uma organização que ele mesmo havia fundado. Meses depois, em 2004, Carlos Castanho é assassinado por homens de sua própria organização. A autoria intelectual de sua morte nunca foi esclarecida até hoje. Seu irmão Vicente é um dos apontados e, de fato, foi condenado pelo crime. E, por outro lado, diferentes versões, como o testemunho do ex-comandante paramilitar, conhecido como o Alemão, também apontaram para o próprio Álvaro Uribe Vélez como um dos supostos autores. E é no ano de 2006 que ocorre a desmobilização formal das autodefesas, no mesmo ano em que explode um dos maiores escândalos da política na Colômbia contemporânea. A chamada parapolítica, quando o Pacto de Jalito é revelado publicamente e dezenas de computadores apreendidos de comandantes paramilitares vêm à tona, expõe uma rede de cumplicidade entre os paramilitares e boa parte da classe política colombiana. As primeiras prisões acontecem no final desse ano e, em abril de 2008, já somavam mais de 30 congressistas detidos, entre eles o irmão da própria chanceler de Uribe, Maria Consuelo Araújo, que teve que renunciar ao seu cargo por causa desse escândalo. Dos legisladores chamados a depor, 21 preferem renunciar aos seus cargos antes de serem julgados pela Corte Suprema. Até o ano de 2019, mais de 60 ex-congressistas haviam sido condenados por vínculos com o paramilitarismo. Entre eles governadores, prefeitos, um ex-diretor dos Serviços de Inteligência do Estado e um primo do presidente Uribe, Mário Uribe Escobar.
O escândalo supera amplamente o chamado Processo 8000 dos anos 90, no qual haviam sido condenados 26 congressistas colombianos por financiamento ao narcotráfico. Deixa questões que a República da Colômbia ainda não conseguiu responder totalmente. Em 2008, segundo analistas, para silenciar confissões crescentes, Suprema pediu a desmobilização da Suprema. Durante o governo de Uribe, foram extraditados para os Estados Unidos 14 dos principais chefes paramilitares que haviam se desmobilizado, entre eles Salvatore Mancuso, sob acusação de narcotráfico. O próprio Mancuso declara depois que a extradição foi, em suas palavras, uma maneira de, abre aspas, nos calar, justamente quando seus testemunhos ameaçavam envolver setores muito mais altos do poder colombiano. Embora as Autodefesas Unidas da Colômbia tenham sido oficialmente desmobilizadas em agosto de 2006, isso não significa o fim do fenômeno paramilitar, mas sim uma mutação para uma nova geração de estruturas, que a imprensa colombiana batizou como, abre aspas, bandas criminosas ou BACRIM, grupos como Los Rastrojos, Las Águilas Negras, Los Paisas e o ERPAC. Muitos deles fundados por antigos chefes intermediários das autodefesas que jamais se desmobilizaram ou que retornaram às armas apenas semanas depois de tê-las entregado. Acima de todos eles, com o tempo, se impõe uma das organizações armadas mais poderosas da Colômbia até hoje, o chamado Clã do Golfo, também conhecido como Autodefesas Gaitanistas da Colômbia. A origem desse grupo remonta diretamente ao próprio Vicente Castaño, que em 2006 se recusa a se desmobilizar e rearma uma estrutura paramilitar sob o comando dos irmãos Juan de Dios e Dairo Antônio Usuga, este último também conhecido como Otoniel. Após a morte de seu irmão em um confronto com a polícia em 2012, Otoniel se torna o narcotraficante mais procurado da Colômbia, construindo um império de negócios e crimes que estava presente em quase 300 dos 1.102 municípios da Colômbia, com atividades no tráfico de drogas, mineração e extorsão. Otoniel é capturado em 23 de outubro de 2021 em uma operação. Com 500 agentes uniformizados e 22 helicópteros, ele é extraditado para os Estados Unidos, onde hoje cumpre uma sentença de 45 anos de prisão, longe de desaparecer após a queda de seu fundador, o Clã do Golfo, ou as Autodefesas Gaitanistas, se reorganizam sob o comando de Giovanni de Jesus Ávila Viladiego, conhecido como Chiquito Malo, que hoje continua operando como a principal força paramilitar do país, com milhares de combatentes e um modelo, que alguns chamaram de franquia, onde se subcontratam estruturas armadas locais, sem perder o controle centralizado da organização. No ano de 2025, o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos designa as Autodefesas Gaitanistas como uma organização terrorista estrangeira, descrevendo-a como uma organização violenta e poderosa, financiada pelo tráfico de entorpecentes. Para o ano de 2026, no âmbito da política de paz total do governo de Gustavo Petro, o Clã do Golfo tem mantido negociações intermitentes com o Estado colombiano, marcadas por suspensões, desconfiança mútua e o descumprimento reiterado dos compromissos de serem transferidos para zonas de permanência temporária. O próprio Gustavo Petro chega a prometer publicamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a captura de Chiquito Malo, em um prazo de 2 meses, uma promessa que até a data desta narração não foi cumprida. Analistas de segurança da Inside Crime concordam que a estrutura desse grupo, organizada sob uma lógica de franquia que permite subcontratar células locais, torna praticamente impossível que a queda de um único líder, por mais emblemático que seja, como aconteceu com Otoniel, venha a significar o verdadeiro fim desse grupo paramilitar. Cada líder capturado ou abatido é substituído em questão de semanas, sem que a organização jamais interrompa seu avanço. Por isso mesmo, tendo desaparecido formalmente no ano de 2006, o paramilitarismo na Colômbia, assim como o fenômeno das guerrilhas, continua parecendo uma história sem fim, que segue tirando vidas na nação sul-americana e até hoje, várias décadas depois, nem as guerrilhas, nem os paramilitares, nem o Estado colombiano estão perto de alcançar seus objetivos. Muito distantes, parecem aqueles objetivos de paz total e idílica para a Colômbia e de segurança democrática.